1 Samuel 31, todos acharam? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinha ferido a Siclag e a tinha posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levaram cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Vai lá para o versículo 6. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Levanta tua mão para cá. Para Deus me abençoar nessa palavra e abençoar a sua vida também, Senhor. Que essa palavra possa estar no nosso coração e possa haver uma transformação tremenda. Que possa ser resposta de muita gente nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos, que você já conhece o texto, principalmente quem gosta da escola dominical, amém? Fala para o seu irmão aí, você está vindo EBD? Hã? Falar nisso não é EBD, irmãos. Tem um irmão aí que deve uns bombom para a gente aí nas perguntinhas, hein? Nós vamos, miou nada. O bombom que foi comprado, eu vi, eu estava prontinho para responder as perguntas. Não deu, mas amém. Presta atenção, você que já acompanha a escola dominical e você já estudou esse texto, você vai ver que depois que Davi, ele se ausentou de Ziclag, vou pegar uma guerra que não era dele, mas ele tinha dado a palavra dele para os filisteus. Deus lá na frente dá um livramento de Davi para não guerrear contra Israel. Davi então 3 dias ele tinha ido caminhado com seus cavalos, com seus homens até essa guerra. E por livramento de Deus, irmão, se Deus tem vezes que Deus tem que te livrar de cada enrascada que você mesmo entra. Que se você fala assim: meu Deus, ainda bem que você me livrou, porque se eu tivesse ido ia dar um problema. Ainda bem que eu mordi minha língua, porque se eu tivesse falado, meu Deus, eu não sabia a causa e ia julgar com uma situação terrível. Quem diz amém aí? Já aconteceu com isso todo mundo. E a Bíblia nos fala que essa ausência de Davi em Siclag, os amalequitas foram, invadiram, colocaram fogo, pegaram as suas famílias e levaram em cativo. Davi então cansado de 3 dias, agora volta mais 3 dias. Quando ele chega e vê sua casa destruída, o seu ânimo e o seu espírito ficou para baixo. E a Bíblia nos fala então que os homens de Davi, pela dor que sentiram da perda, ameaçaram apedrejar Davi. E Davi, ao invés de se perder na dor, isso aqui é forte, você tem que entender isso. Eu vou repetir. Davi, ao invés de se perder na sua própria dor, ele fez o quê? Foi buscar o Senhor. É para você ter dado glória a Deus aí, hein? Tem muita gente se perdendo na dor, ao invés de buscar o Senhor. Ah, dá uma glória a Deus forte aí. Amém. 1 Samuel 36. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Presta atenção que o povo estava com o ânimo baixo e estava em amargura. Todo mundo, quando começou a ficar em amargura, já começou a pegar uma pedrinha. O problema das pessoas que vivem em amargura é que o primeiro sinal de dor dentro da amargura, eles vão caçar uma pedra para atirar em quem? No próximo. Eu vi, glória a Deus aí. Vou dar uma água em homenagem a muita gente. Presta atenção que quem andava com Davi queria apedrejá-lo. Não eram os inimigos de Davi quem andava junto. Só que
quem andava com Davi não tinha o mesmo coração de Davi, não tinha a mesma busca que Davi. Mas Davi, como ele era servo do Senhor, ele entendia o que Deus estava fazendo. Presta atenção que uma pessoa cansada, de cabeça quente, ameaçada de morte e com muita dor por causa das suas perdas, não consegue raciocinar. Primeiro, o momento em que as emoções estão afloradas, o temperamento toma conta da mente e do coração da pessoa e causa tanta pressão que ao invés da pessoa buscar o Senhor, ele vai tomar uma decisão por si só. Mas Davi era um servo temente a Deus, irmão. É isso que faz a diferença, de que divide você com Deus e você sem Deus. Não estou falando de crente não, estou falando de pessoas que estão com Deus. Amém? Então você presta atenção, eu quero trazer essa revelação do fundo do meu coração, porque isso é uma coisa que a gente vive todo dia. Você vive, mas você às vezes esquece. Presta atenção para você que é serva de Deus. Quem é servo de Deus? Servo de Deus, levanta a mão da glória a Deus aí. Então, isso aqui é para você. Você que é servo de Deus, você que é serva de Deus e está passando por grandes tribulações. Vocês que estão passando pressões pessoais e com pessoas. Vocês que estão passando pressões de coisas ou ambientes, entenda, você não tem o direito de decidir sem a presença de Deus. Eu vou repetir, você não tem o direito de decidir nada na sua vida se Deus não decidir com você. Então levanta a mão, porque Deus vai decidir contigo e vai te dar a direção. É isso que está acontecendo com o povo, é isso que está acontecendo com os homens e mulheres de Deus. Estão decidindo coisas sem Deus decidir. Todo mundo falou, vamos apedrejar Davi. É por causa dele que nós perdemos as nossas filhas, os nossos filhos. É por causa dele que nós perdemos as nossas mulheres. É por causa dele que nós perdemos a nossa fazenda e a nossa riqueza. É por causa da situação que ele nos colocou, nós perdemos tudo. Só que Davi, ao invés de pegar e dar uma voz de resolução, ele foi pegar e falou o seguinte: traz o sacerdote aqui, para quê? Porque eu vou consultar o Senhor. Quem está entendendo diz amém. Olha, isso aqui é um recado de Deus. Doa quem doer. Se você é homem ou mulher de Deus, então você precisa ser homem e mulher de Deus em qualquer lugar na sua vida. Na igreja, na sua casa, no trabalho, na escola, na rua. As pessoas têm que saber que tem uma luz brilhando ali. Você é luz, irmão. E Satanás está doido para apagar a sua luz. Com o quê? Com a sua dor. Com o seu problema que você está vivendo. Com a situação que parece que não tem fim na sua vida. E às vezes, ao invés de você buscar o Senhor, você vai buscar outra coisa. Então você presta atenção que o nosso problema nos nossos dias, principalmente crente velho, amém? Eu vou beber uma água aqui. Eu falo velho, irmão, porque eu sou velho também, apesar de ser novo. A diferença é que eu entreguei a minha infância, adolescência, juventude para o Senhor. Eu comecei muito novo. Minha primeira experiência que me colocaram foi colocar no presídio, trancaram lá e falou: você caiu todo mundo demoniado lá, você ora para uma parte aqui, que eu oro para aqui, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sai daqui, meu Deus, sai daqui. Experiências traumáticas. Mas valeu a pena. Eu vi Jesus libertando pessoas pela inocência da oração. Eu vou falar. Tem oração que você faz que você acha bonita, mas tem uma oração que agrada os ouvidos de Deus. Uma oração feita na inocência, irmão. Uma oração feita na inocência muda qualquer atmosfera do lugar, porque é Deus que recebe. Deus está querendo ouvir a oração da sua inocência, mesmo que seja uma oração fabricada na dor. Presta atenção, que o nosso problema é que nós queremos tomar decisões em cima da nossa própria experiência, e
nós queremos também tomar decisões em cima do teor, do domínio próprio que nós possuímos. E nós não podemos servir a Deus sem primeiro pedir a Ele a direção. É fácil pedir a Deus a direção quando tudo está calmo. Mas também no meio da tempestade nós precisamos pedir direção ao Senhor. A onda está te engolindo. Vamos para a direita, vamos para a esquerda. Não, vamos ver para onde Deus quer levar. Quem sabe Deus quer levar você para o fundo? Não sei. E aí Ele te levantar de novo. Quem está entendendo diz amém. Para você que é escolhido de Deus, entenda uma coisa: não sirva a Deus somente para funcionamento da obra dele. Deus não quer isso. Eu já falei aqui, já preguei. Deus não precisa de ninguém para fazer a obra dele. Deus precisa de homens e mulheres que façam a vontade dele. Porque fazer a vontade de Deus é muito difícil. Fazer a obra dele, você pode funcionar com o seu talento, com aquilo que você sabe fazer. Agora, fazer a vontade de Deus tem que fazer diferente, irmão. Então você presta atenção. Aquilo que Deus te entregou, você vai fluir nele. E você vai pedir a Deus para revelar ainda mais a vontade dele dentro de você. Aonde você estiver. A Bíblia nos fala que em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, lá no finalzinho do versículo: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Em outras traduções: todavia Davi se renovou no Senhor seu Deus. Presta atenção que a palavra se esforçar tem várias conotações de significado, mas algumas delas se esforçar é colocar mais força além do seu limite. Se tem olha, irmão, tem coisa que a gente fica pirado. Se tem uma coisa, o diabo não quer saber o seu limite, mas Deus quer saber. Se tem alguém que está muito afim de ver se você pode um pouquinho mais, é Deus. Eu vi glória a Deus. Presta atenção, colocar força além do seu limite. Esforçar é colocar mais empenho em cima da dificuldade que você está vivendo. Meu Deus, deixa eu beber uma água aqui. Presta atenção. Quando a Bíblia fala esforça-te com Josué, né? Quando Deus fala para você esforça-te, Deus está falando, você precisa colocar um empenho maior em cima da dificuldade que você está vivendo. Só que para Davi, Deus não precisa falar isso. Ele mesmo foi lá e se esforçou no Senhor. Ele viu a necessidade. Se esforçar, intensificação da atividade que você precisa produzir. Eu vi glória a Deus. E para a gente finalizar, se esforçar, apressar, para não perder a força. Você já está quase indo. O negócio está feio. As suas forças estão no limite. Seu psicológico já foi arrebatado. Você não tem nem mais coração para sentir. Você já está quase desmaiando de tanta pressão. Aí você fala, eu vou me esforçar mais no Senhor. Por quê? Enquanto ainda estou raciocinando, eu vou colocar mais força naquilo que Deus me deu. É o meu culto racional, querido. O que é culto racional para você? É onde você não tem mais força nem limite, mas ainda você está raciocinando. Você coloca mais força. Satanás vem contra você, você vai 2 vezes mais contra ele. Eu estava contando com os irmãos lá no monte, que tinha uns irmãos que não eram muito abençoados não. Aí chegava na fila lá, orava para um, caiu outro, o demônio caiu lá. Foi, deu mordida no irmão, o irmão foi lá e deu mordida no demônio. Falou, não, aqui também não, se mordeu, eu vou morder você também. Ou seja, colocar mais força. Você está entendendo o que eu estou falando? Coloca mais força na dificuldade que você está vivendo. Se você jejuou 7 dias, não resolveu, jejua mais 7. Se você ora de manhã e ora à tarde, ora à noite, não resolveu, ora de madrugada. Se você ora de manhã, à tarde, de madrugada, não resolveu, fica sem dormir.
mas vai resolver em nome de Jesus. Eu sou assim, irmãos, eu sou assim, Senhor, me dá um sonho aí do céu. Se o Senhor não me der um sonho do céu, então deixa eu dormir também não. Que aí eu vou orar até o Senhor me dar um sonho do céu. Aí Deus fica com dó de mim, sabe? Vou te dar moralzinha, pelo menos um nenhum vou te dar. Pá, toma aí. Aí você começa a sonhar, meu Deus, agora tem que de levantar. Quem está entendendo diz amém. Você presta atenção, irmão, que você precisa colocar força enquanto você ainda tem força. Porque depois que as suas forças não forem iguais a que você está tendo hoje, você pode cair num laço de virar um crente saudosista. Quem que é crente saudosista? Só sabe contar milagre do passado. Eu conto milagre do presente. Eu conto do milagre que Deus está fazendo comigo agora. Você crê, Deus, olha aí que Deus vai fazer. Levanta a tua mão, porque a partir de hoje você vai contar milagre. É do seu presente. Chega de contar milagre do passado. Está na hora de viver coisa nova com Deus. Aleluia. Presta atenção que Jesus está voltando. Você tem que resistir mais um pouco. É só mais um pouquinho de tempo. E Jesus vai vir e vai acabar com esse negócio, irmão. Vai ser glória eterna diante do Pai eterno. E você vai falar: Santo, Santo, Santo. Dá licença, querubim, é minha vez agora. Vocês tiveram eternidade, agora chegou a minha vez. Eu cheguei no céu, vou adorar com Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ai, Nina Mandui. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peça aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Antes que Davi perdesse o seu sistema emocional, pela luta que ele passou, pelo trauma que estava acontecendo, e entrasse em colapso, Davi ele manda chamar um sacerdote e fala: chama logo Abiatar. Davi deixou as outras vozes do lado e foi buscar uma voz que resolvia o problema. A voz do Senhor. Eu te convido você a deixar as outras vozes do lado e buscar a voz que resolve o seu problema. Presta atenção que o éfode era uma manta que se colocava sobre a roupa sacerdotal. Não vou me atenar a isso. E Davi então fala: chama o sacerdote, mas chama ele com as vestes que Deus deu para ele. Chama ele, mas chama ele com a autoridade e a unção que Deus deu para ele. Porque nós vamos consultar o Senhor. Presta atenção que o éfode tinha pedra chamada Turim e Tumim. Essas, irmãos, que coisa linda. Essas pedras, quando o sacerdote vinha, representava a voz de Deus sobre uma situação impossível de se realizar ou de se ter. Quando o sacerdote vinha com essa roupa e vinha com o Turim e Tumim, significava que o problema era sério e precisava ser resolvido na hora, e só Deus podia resolver. Davi então ele fala: chama lá o sacerdote. Eles pegavam aquelas pedras e jogavam as pedras. Só que tem uma coisa, ninguém conseguia interpretar, só o sacerdote. Todo mundo ouviu o sacerdote jogar as pedras. O que aconteceu ali? Jogou as pedras, tá aí. E o que? É resposta. Meu querido, para você interpretar isso aqui, você tem que ter a unção que Deus colocou na mão. E Deus colocou na mão do sacerdote. Tem coisas que vai acontecer, anota o que eu estou falando, que só você vai conseguir interpretar o que Deus está fazendo. Levanta a tua mão, porque é profético nessa noite. Tem coisas que vai começar a acontecer que só você vai interpretar. Começa a juntar pão, começa a juntar água, porque os famintos estão vindo aí. Só você vai ter pão, só você vai ter água para dar para os famintos. Assim diz o Senhor. Aleluia. Presta atenção numa coisa linda. Eu quero fazer
um detalhe que Deus me deu nessa revelação, que eu falei, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele não precisava chamar o sacerdote. Davi, ele tinha intimidade com Deus, não precisava pedir o éfode para ver o que Deus ia falar. Davi estava debaixo de uma unção de reinado, ele tinha comunhão com Deus de dia e de noite. Por que Davi não fez isso? Como Saul fez lá atrás, com Samuel, sacrificou, e era para Samuel sacrificar. Davi entendia que a unção que ele carregava não dava o direito e acesso à unção de outra pessoa. Eu vou repetir isso se você colocar no seu coração. Davi entendia que a unção que ele carregava sobre rei não dava acesso à unção de outra pessoa. E Deus me revelou isso aqui até para esclarecer algumas coisas, irmão. O que está acontecendo, já aconteceu. É uma loucura o que está acontecendo aí hoje. Quando eu ando na unção de Deus, eu não ando naquilo que eu quero, eu ando naquilo que Deus quer. Unção não é o que eu quero, unção é aquilo que Deus quer, querido. Acorda! Quando você vê alguém cheio de unção, pergunta a ele se ele pediu isso. Pergunta a ele se foi o caminho que não era nada disso que eu queria, mas Deus me deu, então eu vou levar até o fim. Você precisa carregar o que Deus te deu, e carregar com coragem. Unção não é fazer o que eu quero, é andar em cima do que Deus quer. Aleluia, quem está entendendo diz amém. Eu vou até beber uma água aqui para falar sobre isso que é complicado. É por isso que é complicado você tocar na unção de outra pessoa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vocês aqui, olha aqui, somente os crentes já tem um tempinho. Você precisa separar a pessoa física da pessoa ungida. É a mesma pessoa com situações diferentes. Porque senão você vai tocar na unção da pessoa. Então você presta atenção que você tocar na unção de alguém é dançar com a própria morte. Porque é uma coisa que é dada pelo Senhor. E eu quero trazer também uma situação que eu já passei. Porque quando a gente fala de unção, a gente às vezes fica perdido. Presta atenção, que às vezes o lado humano de alguém ungido pode estar te perseguindo. Saul perseguiu Davi, querido, era ungido de Deus. Um ungido de Deus perseguindo o outro ungido de Deus. E como é que fica esse negócio? Então você presta atenção que quando alguém ungido de Deus vir te perseguir, faz igual Davi, foge. Que ninguém dá glória a Deus não. Vocês querem enfrentar o ungido de Deus? Vocês são doidos? Quando alguém é ungido de Deus, presta atenção, e vem te perseguir, foge. Por quê? Você tem que entender que você não sabe a história dessa pessoa com Deus, mas o lado humano dele está te perseguindo. Presta atenção que teve um irmão que ele é muito usado na revelação e que ele pode revelar coisas tremendas da sua vida pessoal, mas ele é usado na revelação e na cura. E eu sou usado de outras coisas que eu nem sabia. E aí o que aconteceu? Ele chegou para mim e falou assim: sabe, igreja, eu estava falando com Deus. Eu estou nesses 100 dias que a gente está fazendo, rapaz, eu vejo você pregando, parece que as letras da Bíblia pulam na sua frente. Eu falei, ai, isso é uma outra conversa. E eu falei, Senhor, me dá essa unção de pregar também, me dá essa unção de ensinar. E eu falei, rapaz, e eu estou pedindo a Deus aí a unção da cura, que Deus te usa. Esse negócio que é bom, rapaz, você para rapidinho, e você vai indo, curou, vem cá, você vai ser curado também, você também. É isso que eu quero. E aí nós fomos orar. A gente está orando. Dentro dos 100 dias, Deus falou com ele, meu servo, para de orar sobre isso. Eu falei, Senhor, mas nós estamos buscando coisas espirituais.
Presta atenção, eu te dei uma unção e dei outra unção na vida do meu servo. Você tem que buscar desenvolvimento naquilo que eu te entreguei, não naquilo que você quer. Eu fiquei meio chateado com Deus aquele dia, entendeu? Tinha cabelo, falei assim, poxa, estou fazendo uma coisa para o Senhor. E hoje fui revelado que a unção que você tem não é o que você quer, é aquilo que Deus quer para a finalização dele, para a obra dele, para que o nome dele seja santificado. Deus te entregou uma unção. Eu quero que você feche os olhos só um segundo. Deus te entregou uma unção. Você sabe, mesmo você não querendo, você sabe que essa unção está com você. Quantas vezes você pensou em desistir, em entregar, e falar, Senhor, eu não quero. Quem sabe você está olhando os soldados de Davi, querendo te apedrejar. Quem sabe a situação está difícil, muitas perdas, as coisas não estão acontecendo, e Deus está te impulsionando para você fazer ainda a obra dele, naquilo que você fala que não tem nem capacidade de fazer. Assim diz o Senhor, começa a orar e buscar, porque Deus vai te usar nessa unção que Ele te entregou. Presta atenção que você precisa entender o que é um profeta usado por Deus e uma pessoa humana com ciúme de você, alguma coisa assim. Se você não separar o lado humano do espiritual, você pode falar mal ou tocar no profeta. 1 Samuel 38, então consultou Davi o Senhor dizendo, perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei, e o Senhor lhe disse, persegue-a porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quando você vive para cumprir, não na sua vontade, mas a vontade de Deus, você começa a andar na agenda de Deus, e a agenda de Deus não tem horário. Pode ser de madrugada. Deus colocando no seu coração, ora para fulano, ora para cicrano. Jejua para o irmão, jejua pela irmã. Olha para o irmão que está do seu lado aí, ó. Deus está te impulsionando você orar por ele, jejuar por ele. Está na hora, está na hora, está na hora. Presta atenção que com Davi não se tratava de dar testemunho para os seus soldados, por isso que ele foi consultar o Senhor, não. Não se tratava de dominar a sua dor para mostrar para os soldados, viu? Eu domino a minha dor, vocês não estão dominando. Não, Davi não estava ali para dar exemplos dos seus soldados do que ele sentia, não. O que Davi fez? Ele pegou o coração dele e transferiu para todos que pudessem ver o que ele estava fazendo. Tem uma revelação aqui, querido. Tem coisas que não se trata de unção, se trata de coração. Deus está mais a fim de trabalhar com alguém que está com o coração querendo ser transformado, que alguém que só tem unção. Só unção não te leva para o céu, mas o coração transformado em Cristo Jesus te leva. Presta atenção numa coisa, Davi tinha o direito de se defender e não se defendeu, tinha o direito de punir e não puniu, tinha o direito de sentir a ingratidão e não sentiu, tinha o direito de ser ofendido, que ele foi ofendido pelos seus amigos de guerra, mas ele ficou na dele. Então presta atenção numa coisa, Davi faz uma coisa que eu e você precisamos fazer, deixa a unção de lado e mostra o seu coração. Você está pronto para isso? Deus está querendo mexer com o seu coração hoje. Davi nadou, ao invés de ele mostrar a unção dele, ele mostrou o coração dele, irmão. A pergunta é, como é que anda o seu coração? O que é que tem aí dentro? Deus habita aí? Você ama de verdade ou só por palavras?
Tem coisas que você não vai resolver com a sua unção, você vai resolver com o seu coração, a maneira de tratar as pessoas, socorrer as vidas. Então assim diz o Senhor, hoje Ele transforma o coração da igreja. Davi transfere o coração dele. Sabe como é que ele transferiu o coração dele? Vamos consultar o Senhor. Eu tenho toda a autoridade de tomar uma decisão, mas eu vou consultar o Senhor. Para encerrar, irmãos, Davi quis mostrar para os seus homens: vocês andam comigo tanto tempo e não me conhecem. Por que, Davi? O meu coração não está firmado na dor, está firmado no Senhor. O meu coração obedece somente à voz de Deus, não a de vocês. E o meu coração vai se fortalecer nas forças do Senhor nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus.